Então, quando eu escolho, não, eu vou acordar cedo hoje de manhã para estudar idiomas e não ficar dormindo, eu penso, é melhor para mim estudar do que ficar dormindo, porque eu terei ganhos no longo prazo que vão melhorar a minha vida. E a todo momento nós fazemos isso. Ou casa, ou namora, ou separa, ou toma café, ou toma coca, ou toma suco. A todo momento nós estamos calculando. É o indivíduo racional que faz cálculos. E que ele fica pesando na balança sobre o que é melhor para ele. Não só do ponto de vista econômico, nem só do ponto de vista financeiro. Digamos que a minha utilidade, o que me dá mais valor, que me faz ser o ser humano que eu sou, é a minha crença religiosa. Então eu vou a todo momento fazer escolhas, e trocas e renúncias que aumentem aquela utilidade que eu acho que é uma vida mais correta, uma vida mais virtuosa. Ao contrário, eu sou uma pessoa materialista. Eu acho que o que tem de valor para mim, utilidade, é o acúmulo de bens. Então eu vou realizar escolhas nesse sentido. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, na análise econômica, não é só uma análise do dinheiro, de capital, mas de acúmulo de utilidades, de coisas que nos interessam. Um outro elemento interessante é que essas escolhas aqui entram em conflito com o terceiro item ali, que são as preferências estáveis. Nós vamos ter interesses de curto e de longo prazo. Por exemplo, toda vez que eu acordo pela manhã, eu tenho uma dificuldade muito séria de acordar, não sei de você, mas tenho dificuldade muito séria de acordar cedo. Então eu tenho um hábito que é de colocar o meu relógio quanto mais longe possível da cama. Se estiver do outro lado da casa, melhor. Por quê? Porque eu permito que dentro de mim tenha um diálogo entre aquele lado que faz a escolha de interesses de curto prazo com interesses de longo prazo. O curto prazo diz, não, é melhor tu dormir agora, vou para a cama, continua dormindo, está ótimo a cama. O longo prazo me diz, é melhor você acordar, porque daqui a 5 anos você vai se formar, vai ter um tio, vai ter uma profissão, uma vida melhor. Então, faça uma renúncia imediata dos teus interesses imediatos em prol de interesse de longo prazo. E isso ocorre a todo momento. Não só no indivíduo, mas também do ponto de vista jurídico. Pensem só na Constituição. A Constituição é uma amarra para o legislador ordinário para impedir que governos de ocasião e conjunturais mudem interesses de longo prazo da nação. Então, a sociedade amarra os valores de longo prazo e diz, legislador do momento, você não pode alterar isso porque o fundamental são os interesses de longo prazo. O outro ponto é a ideia de equilíbrio, ou seja, as relações humanas tendem ao equilíbrio. As relações humanas, por alguma razão, não sei se uma razão física, uma razão natural, mas elas tendem a encontrar um ponto de equilíbrio. Seriam 4 postulados que regeriam essa análise econômica. Nenhum deles é absoluto. Primeiro, escolha racional. Nem todas as escolhas são racionais. Se nós formos olhar na Bolsa de Valores, a maior parte das decisões tomadas em Bolsa são decisões tomadas sob impulso. E um medo irracional de perda, que às vezes a gente não sabe explicar. A ideia do individualismo. Bem, nós temos grupos, nós temos escolhas sociais que não são escolhas meramente individuais. Portanto, nós podemos questionar isso também. A ideia de equilíbrio. O equilíbrio também é uma ideia complexa. Mas, apesar dessas dificuldades, esses 4 elementos, de modo geral, tratam a noção do direito como, relacionado com a economia, como uma relação de incentivo e desincentivo a uma determinada conduta. O direito trabalha muito nessa análise econômica, ou relaciona-se com a análise econômica, na relação entre os incentivos e desincentivos a um determinado comportamento. Bem, essa noção, ela permite explicar algumas ideias que têm relação com o direito. Por exemplo, a ideia de que o direito é um sistema e a economia também é um sistema. E permite explicar que existam conexões intersistemáticas entre o direito e a economia. Se nós disséssemos que a sociedade é um sistema, e esse sistema ele é composto por subsistemas, nós teríamos o sistema da economia, o sistema do direito e o sistema da política. Cada subsistema teria suas linguagens. Por exemplo, qual é a linguagem da economia? Ter
e não ter, proprietários e despossuídos, burgueses e proletários, e assim por diante. Linguagem da política: poder e não poder, governo e oposição, classe dominante, classe dominada. No direito, nós temos uma linguagem própria também: lícito e ilícito, legal e ilegal, válido e inválido, permitido e não permitido. Cada sistema teria a sua própria linguagem, como se fosse uma linguagem própria, mas se relaciona com os outros subsistemas e recebe informações dos outros subsistemas. Só que a informação que vem do sistema da economia e da política para o direito, ele é traduzido para a linguagem jurídica. Então nós podemos dizer que é uma linguagem fechada dentro de cada subsistema, mas que operativamente ele é aberto a informações de fora. Mas não há a mesma informação.